hoje nós vamos começar um novo tempo. Nós estamos indo para o módulo 3 do Escola de Profetas. Para quem faz o curso presencial, está revisando aquilo que está aprendendo em aula através do nosso programa. Nós vamos começar a falar sobre a Bíblia, conhecendo mais sobre a palavra de Deus. Nós vamos, é claro, tratar capítulo a capítulo, mas nós vamos dar um panorama bíblico. Nós vamos falar um pouquinho sobre geografia bíblica, sobre a parte histórica e sobre as representações e as situações espirituais. Por quê? A palavra de Deus, né, é uma história de um povo, mas que por trás desta história, por trás desse relacionamento, tem muitas lições espirituais, valores espirituais. É o sentimento de Deus ao homem através desta história. Então, fique bem claro que a Bíblia não tem o objetivo de ser um tratado histórico, não é um livro de história, que nem você tem aí na tua coleção, a aula que você teve no ensino fundamental, no ensino médio, não é isso. A Bíblia é um guia espiritual. Então, através de uma história, na verdade, o mais importante são os aspectos espirituais ensinados, as lições, os valores e tudo mais. Então, vamos começar com essa definição da Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é o livro de Deus para os homens, é o registro da criação e desenvolvimento da raça humana e traz a revelação do plano de Deus para o homem. Através da história do relacionamento de Deus e seu povo escolhido, Israel, a Bíblia ensina valores morais e espirituais para uma vida saudável que alcança a salvação eterna a partir de um único caminho, a fé em Cristo. Então, na verdade, a Bíblia, ela é dividida em dois testamentos, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas toda a história, ela caminha em direção a um plano que nós chamamos plano de redenção. Foi uma das primeiras aulas que nós demos aqui no programa Escola de Profetas. Tudo para um caminho, a salvação, o resgate da humanidade e que juntos com Deus nós viveremos a vida eterna. Então, hoje nós vamos falar sobre o Antigo Testamento ou Antiga Aliança, mas nós vamos primeiro entender o que é a Bíblia. A Bíblia é o manual do fabricante. Então Deus criou tudo, criou o homem, e Ele fez um manual. Se você seguir esse manual, tudo vai dar certo. A Bíblia é composta por 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. A Bíblia contém mais de 31 mil versículos e que estão distribuídos em 1189 capítulos. Então é bastante coisa para ler, né? Às vezes você olha o livro, nossa, quanta coisa para ler. Mas, de uma forma organizada, se você ler quatro capítulos por dia, 4, 5 capítulos por dia, você lê a Bíblia em um ano, né? É legal que algumas Bíblias têm isso, né? Como ler a Bíblia em um ano, em 3 meses. Você procura isso aí na internet, você acha de monte, né? Formas de você ler a Bíblia, dependendo quanto tempo você deseja lê-la. Bom, nós vamos falar sobre o Antigo Testamento. E esse conhecimento da Bíblia é muito importante, entender a sua história, como ela foi escrita, né? É uma história maravilhosa, a história da Bíblia. E ela é dividida em 2 testamentos. Bispo G, o que significa a palavra testamento? Bom, testamento é a palavra mesmo, testamento, de alguém que morre e deixa algo que vai legislar por ele enquanto ele estiver morto. Então, essa figura ela é muito importante, porque o Novo Testamento é o testamento que Jesus deixou, vindo a morrer, hoje está à direita do Pai, e deixou seus ensinamentos que os apóstolos fizeram, que colocaram ali, e que tem essa força como não uma lei, em termos, vamos dizer, para ser cumprida, mas uma lei espiritual de amor ao qual as pessoas vão o quê? Participar, se deixarem que o Espírito de Deus se manifeste na vida dela. Então, ele é o testador, Jesus, e o testamento tem que ser cumprido na forma que ele deixou, por amor e não simplesmente como uma escrita de legislação. O que é interessante é que não é uma lei como uma lei que ela vem para trazer uma disciplina em cima de um terror. Isso, perfeito. Não é a pessoa, não, se eu fizer, eu vou ser preso, se eu não fizer, não. Mas é o que nós chamamos de um temor vinculado ao amor, não é? Então a pessoa, ela obedece porque ela sabe que vai ser
o bem para ela, ela sabe os frutos que ela vai ter, né? No testamento, a pessoa morre, ela deixa os seus bens. Aham. E da mesma forma, Jesus morreu e deixou seus bens. O que é os bens de Jesus? O fundamento apostólico, a experiência do Espírito Santo junto com os apóstolos, com homens de Deus, mulheres de Deus. E esse é o nosso maior benefício, né? Porque às vezes as pessoas tomam também como um conjunto de regras, mesmo o Novo Testamento. E não é um conjunto de regras, é algo muito mais profundo, que é esse relacionamento de Deus através do Espírito Santo com o homem. Testamento no hebraico é a palavra berit, né? Berit. Que seria como uma aliança, não é? Uhum. Uma palavra muito próxima da palavra aliança. É. E no grego me corrija, vamos ver, diatek? Diatek. Diatek ou diateque. O correto seria diateque, né? Que o terminal é um eta, né? E não é um E aberto, né? E ela tem essa configuração mesmo, né? Já no Antigo Testamento, assim, no hebraico, a figura testamento em si realmente não existe. Ela existe esse termo de aliança. Então, a pessoa que tinha os bens, ela já deixava, já era algo automático. Então, ele só fazia essa aliança, o primogênito tinha o que receber e assim por diante. Até porque os bens, entre aspas, terrenos, terras, eles não eram de propriedade pessoal. É muito engraçado isso. Então, eles tinham um vínculo ao Senhor. Tanto que, quando havia, por exemplo, 7 anos, vinha o tempo do jubileu. Então, o jubileu, em 50 anos as pessoas tinham suas propriedades, mas alguns iam perdendo, porque não trabalhavam bem a terra, iam perdendo circunstâncias, enfermidade. Quando chegava a 50 anos que aquela família cuidou da terra, voltava toda a divisão ao normal. Muito engraçado isso. Aí o ano do jubileu era esse ano de, vamos dizer, as terras voltarem às suas antigas famílias. Até nisso era justo, né, essa divisão. Uau, impressionante. E a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, né? Mesmo do Antigo ou do Novo Testamento. Vamos ver alguns exemplos de autoria da Bíblia. Vamos lá. Nós temos aí Moisés, que foi um príncipe e um legislador, Josué, que foi um general, Davi e Salomão, que foram reis, Ezequiel e Daniel, que foram profetas, Pedro e João, que eram pescadores que se tornaram apóstolos, Paulo, que era um teólogo, um fariseu, né? Amós, que era um boiadeiro, Mateus, funcionário público, um cobrador de impostos, Lucas, que foi um médico, Samuel e Isaías, que foram sacerdotes, Jeremias e Joel, que foram profetas, Esdras, que foi um escriba, Neemias, que foi um copeiro e um político, e Tiago e Judas, que eram irmãos de Jesus e provavelmente carpinteiros, né? Que a tendência seria essa. Agora, o que é legal é você ver que são pessoas, né, que não foram treinadas para escrever. Não foram pessoas que fizeram, né, o bacharelado e depois a pós-graduação e o mestrado e o doutorado. Pessoas simples. Alguns analfabetos que não puderam escrever realmente, mas foram falando, né, sobre o conteúdo e alguém escreveu, como Silvano, que escreveu a carta de Pedro. É isso, Silvano. Nós vemos também João Marcos. João Marcos, ele era um sobrinho de Barnabé. Ele que compilou o livro de Marcos, que a ótica é uma ótica mais voltada da história de Pedro do que propriamente aquilo que era, vamos dizer, os ditos dele, apesar dele ter acompanhado esse processo, até desde tenra idade ele acompanhou o processo junto com Jesus, tudo, tem algumas características, né? Então, pessoas normais. Agora, sabe o que é interessante, Dani? Porque tem alguns zombadores que falam, foi Deus que escreveu, ele que foi lá que escreveu, ele pegou a mão das pessoas, então pessoas que zombam. Agora, a Bíblia nada mais é do que o relacionamento de homens, nas suas deformações, nos seus limites, com Deus verdadeiro que colocava os sentimentos no coração. Pessoas que eram abertas ao Espírito Santo e inspirados pelo Espírito Santo escreviam. Não numa condição que muitas vezes as pessoas acham, né, que a pessoa vai lá, escreve as suas cartas, recebe um espírito e escreve as cartas. Não dessa maneira. Mas eles tinham vida com Deus, até hoje. Olha, eu creio que hoje nós estamos escrevendo Atos dos Apóstolos 29, 30, 31, porque nós temos essa experiência com o Espírito Santo. E essa é uma crítica também interessante a pessoas que assim eram simples, em uma época que não tinha a condição que nós temos hoje de conhecimento, que tem muitas pessoas hoje que têm muito conhecimento, mas não têm relacionamento com Deus. E jamais em 1 milhão de anos escreveriam
o que está na palavra de Deus. Essa é a verdade. Sem dúvida. Então, isso é algo que realmente o Espírito Santo proporcionou a essas pessoas. Não é claro, o Espírito Santo possuiu a pessoa, tirou a consciência dela, porque feriria uma das leis que ele mesmo condicionou, né, o universo, a lei do livre-arbítrio. Mas sim, inspirou pessoas que talvez alguém fala assim, isso aí, imagina, como é que pode vir alguma coisa boa, não é? Mas pessoas que Deus usou poderosamente, até porque a demonstração do Espírito Santo é pelo poder, não é? E até nessa forma nós vemos o poder se manifestando, né? Não só na letra. E até umas características de diferença, né? Então você vê Elias, que era um profeta, assim na envergadura, um homem mais robusto, mais punk, vamos dizer assim, né? Hardcore. E já Eliseu, que era filho de um fazendeiro, alguém mais bem preparado, mais trabalhado, quer dizer, tem todos esses, mas todos têm a mesma inspiração que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo trabalhou segundo o dom e a personalidade de cada um. Cada um, não é? sem dúvida. Bom, a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores num período de 16 séculos, né? Desde Moisés, que escreveu, até... E também, muito do que Moisés escreveu foi da cultura falada, né? Da época, foi falando de pai para filho e assim por diante. Agora é engraçado e interessante que a frase disse Deus, ela aparece mais de 2.600 vezes no Antigo Testamento. Então Deus falando através do homem que escreveu. Sem dúvida. Não é? Então o homem falando, olha o que Deus está dizendo para você. E a pergunta é, bispo, como provar a veracidade da Bíblia? Porque todo mundo chega assim, como é que eu vou crer num livro que eu não sei quem escreveu, de onde vem, e estão achando um monte de coisa, e aí? Olha, como provar? Eu acho que à medida que tem chegado aí o conhecimento, as técnicas, a arqueologia, hoje, a parte digital, tem tantas coisas que hoje comprovam e confirmam a veracidade. Então, existem livros que hoje, um rapaz que nasce lá em Israel, ele vai lá no Museu da Bíblia e ele lê Isaías, que é um livro de Isaías que foi escrito 160 anos antes de Cristo. Uau. E já provado, confirmado, testado, feito tudo o que era necessário. Então, demonstrando que os livros, através desses anos, cada dia mais é encontrado. Algumas lacunas que tinham de reis que não tinham ouvido falar na história, hoje já estão confirmando também através da arqueologia. Então, o problema não está na Bíblia dela provar a sua veracidade. O problema é que a ciência também ainda não tem instrumentos para confirmar o oposto. Pelo contrário, a cada tempo que vai passando, mais evidências claras de que a Bíblia, além de ser, vamos dizer assim, um livro de fé, ela também tem um contingente histórico poderoso. Com certeza. Então não dá para deixar de ver isso acontecer. Então os reis que Isaías fala, e naqueles que nós encontramos, só conseguimos encontrar por um fator, vamos dizer assim, de temperatura, um local seco, né, que são as cavernas de Qumran, chegaram até hoje. Mas quantos outros livros foram escritos, rolos, foram escritos antes disso, que se perderam, deterioraram? A própria biblioteca de Alexandria que foi destruída, quantas coisas preciosas que estavam lá. Não é? E foi destruída pela religiosidade, a manipulação. A religiosidade cristã, entre aspas, né? A manipulação das verdades, né? A Bíblia é um livro de cumprimento também, né? De profecias messiânicas e apocalípticas, que só quem realmente não quer entender, né? Porque não quer ler. Porque se a pessoa lê e ela vê o que ela vive, ela fala, meu Deus do céu, não tem contradições, faz sentido aquilo que é profetizado em Apocalipse. Hoje mesmo isso é visto. É verdade. Não é? Agora, quais são os idiomas que a Bíblia, ela originalmente foi escrita? Bom, os idiomas, o principal idioma dela é o hebraico. Então, ela foi escrita no hebraico, todo o Antigo Testamento. E, obviamente, algumas passagens em aramaico, porque na época de Jesus havia a língua oriental, era o aramaico. Mas a língua principal, que era a língua hoje até cultural mesmo, de todo o mundo da época, era o grego. Então, Alexandre o Grande, quando ele conquistou o mundo da época, ele obrigou, não era moleiro, né? Ele obrigou a que o idioma grego proliferasse. E como era um idioma muito avançado, a cultura e tudo aquilo que havia por trás, então ele se disseminou por todo
o Oriente e o Ocidente. Então, ocupou praticamente todo mundo civilizado da época, e é nesse contexto que é escrito o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, apesar de ser pessoas que eram hebreus, eles escreveram, porque era a linguagem cultural da época, e obviamente eles tinham o intuito de que também se proliferasse, fosse e alcançasse. Por exemplo, Paulo escreve, estando às vezes em Roma, mas vai para a igreja de Corinto, que é na Grécia. Então, muitas das igrejas são na Grécia, Macedônia, que era o local, que era o foco cultural grego da época. Então, foram escritos nisso. E também algumas coisas que a gente percebe que são escritas no Novo Testamento, mas com língua hebraica, mas já transliterado para o grego. Então, por exemplo, Geena. Geena é um termo usado no hebraico, que nada mais é do que o vale de Inom. Mas aí é usado Geena em grego mesmo, mas a origem da palavra Geena é uma palavra que vem do hebraico. Então, é sempre essas três línguas. Aramaico, né, grego, e o hebraico, principalmente. Muitos livros foram escritos, existem escritos que depois nós vamos explicar que são os apócrifos, né? Então teve que existir, no momento da igreja, um conselho, né? Que nós chamamos também de concílio, que é um grupo em que os bispos e apóstolos da época se reuniram para definir quais são os livros que fariam parte de um único conjunto que seria a Bíblia, que seriam os livros santos, né, canônicos, que é o termo que é usado. Vamos entender o que é esse tal de cânon sagrado. O cânon sagrado refere-se à coleção de livros que passaram pelo teste de autenticidade para compor a Bíblia. Diversas reuniões chamadas concílios entre bispos e apóstolos aconteceram nos primeiros séculos, que decidiram quais livros são realmente inspirados por Deus, desprovidos de misticismos ou valores pagãos, que não têm contradições e possuem revelações do Espírito Santo de Deus. Como temos falado, né, um básico de uma palavra pertencer à Bíblia é que ela tem que ser uma revelação inspirada por Deus. E nós vemos que muitos apócrifos, né, hoje muito tem se falado disso também, em virtude de alguns filmes que aconteceram nos últimos anos, que falam sobre esses apócrifos. E livros que contradizem a verdade, livros que não têm nenhum tipo de sentido, de inspiração. Enfim, nós sabemos que, é claro, ali, principalmente no século II, que, depois de Cristo, que teve muito romance. Ah, muito. Né? Teve muito gibi, muita revista de fofoca e coisas do gênero, né? E que acabaram sendo preservados, e as pessoas às vezes falam, será que isso aqui é verdade? Não é? Mas, por isso que teve um dia um grupo, que aconteceu em 397 depois de Cristo. Esse grupo foi o mais antigo, né? Foi o concílio mais antigo, que definiu os 27 livros do Novo Testamento. Foi uma série de concílios até chegar na Bíblia final. E os livros que não pertenciam à Bíblia, livros que não foram canonizados, não é? Eles são chamados de livros apócrifos. Por que é esse termo? Que é fora do códice, que é fora daquilo que é o cânon. Então, é fora do cânon. E esses livros, inclusive, Dani, nós percebemos que alguns livros que pertenciam ao cânon, a coleção de livros dos judeus, não estão no nosso, porque eram livros históricos. Então, eram ali primeiro, segundo Macabeus, e eles eram também de um período onde não havia um verdadeiro mover espiritual. Sim. Então, houve aquele 400 anos de silêncio, né, entre Malaquias e João Batista. Então, esse período teve muitos livros que se tornaram como livros históricos, mas que eles não foram aprovados num cânon sagrado, até pelos próprios hebreus, e que, obviamente, não entrariam no cânon cristão. Em 1546 depois de Cristo, até em virtude da reforma protestante e tudo, a Igreja Católica, ela na Bíblia, na época, ela colocou alguns livros apócrifos, né? Vamos falar de alguns. Na verdade, são 7 livros e alguns acréscimos, né? Em outros 2 livros. Vamos lá? Então, nós temos aí Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus e os acréscimos de Daniel e Esther. O interessante desses livros, para quem já estudou e leu, é que eles são livros que têm muito conteúdo místico. De coisas que não são habituais ao longo de toda a Bíblia. É isso mesmo. Mas foram introduzidos no momento da Reforma Protestante, né? E
Nós sabemos também que o texto, como ele é compilado e escrito hoje nós temos a tradução em português, hoje tem muitas traduções em português, não é? Mas tiveram duas traduções mais antigas. E eu queria perguntar para o Bispo G até para explicar isso, né? Primeiro é a Septuaginta. O que é a Septuaginta, Bispo G? A Septuaginta é uma tradução que foi feita por 70 sábios, por isso que é o termo septo, que é ligado a 70, que foram separados para fazer a tradução do hebraico para o grego, porque era, como eu falei, a cultura da época exigia a necessidade do grego, porque tinha sido difundido. E também teve a diáspora, que foi o quê? Os judeus foram lançados pelos israelenses, né, judeus, foram lançados pelo mundo inteiro. Então havia necessidade. E essa tradução, e é uma tradução que eu gosto muito, porque ela é mais rica do que a tradução do hebraico. Parece estranho isso, né? Mas, bispo, como é que pode uma versão ser mais rica? É porque aqueles que eram, vamos dizer, esses sábios que fizeram, eles conheciam muito bem o hebraico da época. E quando eles fizeram a tradução, eles colocaram palavras no grego que tinham mais sentido ainda. Porque existem palavras no hebraico que às vezes elas têm 5, 6 sentidos não muito claros. Mas quando é passado para o grego, ele fica com um sentido muito mais claro. Eu gosto de estudar mais pela Septuaginta. E tem também, não sei se você ia falar da Vulgata. A Vulgata Latina. A Vulgata Latina já é uma bem mais à frente, ela já é já é colocada já depois de Cristo, quer dizer, ainda a Septuaginta é antes de Cristo. Então nós vemos que ela é só o Antigo Testamento, né? É, só o Antigo Testamento. E aí já a Vulgata é uma tradução do latim. Então ela tinha um foco mais em Roma, e aí tem todo um trabalho também, mas ela também tem muito do que estava como é que fala? Na Septuaginta. Então ela não é só uma tradução vinda do hebraico, já vem também do grego. Tanto que a gente percebe que o livro de Salmos, ao invés de ter 150, ele tem 151, como é o caso da Septuaginta. A Septuaginta tem um salmo a mais do que no hebraico, é verdade. Não me pergunte por quê, que eu também não consigo entender muito, mas tem um salmo a mais. E a tradução em português, ela começou em 1681 com o João Ferreira de Almeida. Ele não chegou a terminar ele mesmo em pessoa, mas depois terminaram, e assim nós temos muitas traduções. A Sociedade Bíblica do Brasil também colaborou muito para essas traduções. Hoje tem tradução Nova Linguagem de hoje, que é para auxiliar as pessoas que às vezes acham o texto muito rebuscado, e assim por diante. Portanto, você tem que ler a Bíblia, né? É importante ler a Bíblia. Mas eu gosto muito de ler todas as traduções. Às vezes, quando eu vou estudar, eu pego a nova tradução, eu pego a nova versão internacional, eu pego a revista atualizada, eu pego a RC também, né? Eu leio todas, e é legal porque tem, às vezes, palavras que às vezes não está muito entendido na outra, mas na outra está. Tem que ter, claro, um bom senso, né? E tomar muito cuidado, como a Bispa Sônia fala, que texto fora de contexto é pretexto. É verdade. Né? Então, acho que isso é muito interessante. A leitura bíblica, você vê que hoje aquilo que nós recebemos em português, na verdade, é uma tradução da tradução da tradução, não é? E a que você falou RC, né, para nossos telespectadores, é a Revista e Corrigida RC, e a RA é a Revista e Atualizada. Nós empregamos mais a atualizada, porque ainda a Revista e Corrigida ela é muito rebuscada. Tem termos que a gente nem sabe mais para que serve, né? Porque se esvaziou um pouco do sentido por causa da cultura atual, né? O português também foi mudando, né? Muito. Então, por exemplo, às vezes você via lá o jovem rico e na RC era mancebo de qualidade. Mancebo é demais, né? Então é bem diferente mesmo, né? Algumas coisas são... Às vezes eu peguei uma Bíblia outro dia que coisa estava cousa. Né? Mas também é questão porque é um português um pouco mais arcaico e nós temos que acompanhar também as novas regras do português. E isso as sociedades bíblicas elas fazem, né? Elas deixam a Bíblia atualizada. Por isso tem várias atualizações, né? Várias revisões. E você sabe que nós temos até aqui, tem homens que pegam as traduções do hebraico e que têm corrigido. Teve um professor meu que ele corrigiu. Verdade. Corrigiu. Na SBB tem muitos, né? O texto oficial foi corrigido por ele do hebraico, é um brasileiro. Então, porque eles tinham, desde lá, eles estavam fazendo uma tradução que não era, e ele provou que a tradução que estava ali, de uma determinadas palavras, não eram aquelas e... Aliás, para quem não sabe, a Sociedade Bíblica
do Brasil é uma das maiores do mundo, se não a maior, né? Porque é assim, fantástico, né? Até a exportação para outros países. Né? Nós vemos também que acompanha o crescimento natural do Evangelho no nosso país, né? O consumo pela palavra de Deus, porque o Evangelho está crescendo. É verdade. Né? E tem outra situação, bispo, para nós terminarmos, que é uma das descobertas mais recentes, talvez a mais... Tem muitas descobertas da arqueologia, mas essa foi assim, algumas décadas atrás, mas foi muito grande, que foram os manuscritos do Mar Morto. O que são esses manuscritos? Manuscritos do Mar Morto. É aquilo que eu falei, né? O local chama Qumran, e foram ali encontrados, né, por um habitante, né, um pastor da região, nômade. Ele atirou uma pedra para dentro de uma caverna e ouviu um barulho estranho, como algo que quebrava. Quando ele entrou, eram vários vasos, né, e aqueles vasos tinham dentro vários escritos, né, não só pergaminhos, eles tinham também de cobre. Então, inclusive, Isaías o Isaías que tem é feito em cobre. Então, escritas de um povo que era uma seita chamada Essênios, que se afastaram completamente, vamos dizer assim, daquilo que era a sociedade da época, porque eles tinham todo um caráter ascetista, separado, meio tipo ermitão. E tinha uma série de situações de não ligar com a cultura. E ali eles colocaram dentro dos vasos. Eu acho que numa das perseguições dos romanos, né, porque a perseguição dos romanos foi terrível, e foi em todos os lugares, eles esconderam ali para preservar esses escritos. E o tempo, né, a condição lá, seco, perto do Mar Morto, muito sal, fez com que ficassem conservados por quase mais, né, de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos. Uau, impressionante. Você vê que é algo maravilhoso, né? E é um lugar que você viu nas imagens, um lugar seco, um lugar difícil, né? Aquelas cavernas, alguém andar por ali e encontrar esse material, né? Agora, Bispo G, muitas pessoas falam assim, o Antigo Testamento não vale mais, que vale o Novo Testamento. Vamos ler a passagem de Hebreus 10 que fala sobre isso. Vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 1 a 4. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar efeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Jesus diz em Mateus 5,17 que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumpri-la. Agora fala que a lei, ou seja, a antiga aliança, era a sombra daquilo que viria, não é? Algumas coisas caíram em desuso, a passagem fala isso. Não precisa mais de sangue de touro, de bodes, não é? O sangue de Cristo foi suficiente para a remissão dos pecados. Só algumas coisas caíram em desuso por elas não fazerem mais sentido, né? Porque o sacrifício de Jesus já cumpriu isso, ele inaugurou realmente a graça. Agora, falar que o Antigo Testamento nada vale é uma grande estupidez, porque faz parte de todo um contexto da palavra. Né? Então, o termo, né, no grego é o termo esquiá, que quer dizer sombra mesmo, e não só sombra, mas também às vezes rascunho, algo que era o início, que não seja, vamos dizer assim, que não era o montante. Então, o fato de o Antigo Testamento e as coisas do Antigo Testamento serem sombra não quer dizer que não existiram. Exato. Eu acho que o fato de eu, como pessoa, se há uma luz em mim, eu tenho sombra. Eu nunca vou deixar de ter sombra. A sombra faz parte de mim. Então, ela é uma silhueta daquilo que eu sou. Então, o que é essa representação? É que o Antigo Testamento, ele foi uma sombra daquilo que Jesus viria a trazer. Por quê? Porque não tinha chegado ainda a maturidade, o entendimento do homem, e veio na época que Jesus estava aqui. Então, as coisas de trás nós não podemos desprezar, nós temos que utilizá-las, obviamente, com aquilo que Jesus está trazendo. Nós podemos descartar, não existe homem sem sombra, não é verdade? Só quem está nas trevas. É verdade. Impressionante. Vamos ver o que o apóstolo Pedro fala sobre o assunto também.
Vamos lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Bom, o que o apóstolo Pedro diz aí, como é que eu vou invalidar algo que o Espírito Santo inspirou? Não é? Então, fica aí concluído este assunto sobre o Antigo Testamento. Agora, falando da parte histórica, o Antigo Testamento, ele pode ser dividido entre lei, profeta e escritos. E para facilitar o teu entendimento sobre os períodos do Antigo Testamento, que é o que nós vamos abordar nas próximas aulas, nós vamos trabalhar os 4 Cs. 4 Cs para você organizar aí o Antigo Testamento. Vamos lá. O primeiro C é o C de campo. Então é o momento que vai dos patriarcas até o Êxodo. Depois é o C de comunidade, que vai da conquista da terra prometida após o Êxodo, com Josué, até o fim dos juízes, o período de 400 anos dos juízes. Depois o C de coroa, que é estabelecido o reino de Israel, de Saul até a destruição de Jerusalém, encerrando o reino de Judá. E por fim, o C de cativeiro, que trata do exílio babilônico até a reconstrução de Jerusalém. E nós veremos mais adiante que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento tem o silêncio profético. Essa foi a aula de hoje sobre o Antigo Testamento e a Bíblia. E antes de nós irmos para a revisão, vou dar a dica Gospel Bay de hoje. E a dica é a seguinte: nós temos uma coleção para a tua formação ministerial. Você quer ser um pastor, um evangelista, você quer ser um grande pregador, você que quer crescer no teu ministério, na tua comunidade, na tua denominação, quer aprender mais a servir a Deus? Então olha esse material, esse conjunto de livros chamado Formação Apostólica. São 3 livros. Formação de aspirantes, que explica a visão apostólica da igreja. Formação de diáconos, que explica como servir ao corpo de Cristo. E formação de presbíteros, o desenvolvimento na palavra e na gestão de pessoas. Olha que maravilha aí. Tudo que a Bíblia tem de formação durante 30 anos da Igreja Renascer estão compilados. Todo esse material está compilado aí nestes 3 livros. E agora, no Gospel Bay, tem uma promoção te esperando. Acesse o site gospelbay.com.br. É a loja virtual da Rede Gospel de televisão. gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. Vamos agora à revisão. Na aula de hoje, aprendemos que a Bíblia é o livro de Deus para os homens, através da história do relacionamento de Deus e seu povo escolhido, Israel. A Bíblia ensina valores morais e espirituais para uma vida saudável que alcança a salvação eterna a partir de um único caminho, a fé em Cristo. A Bíblia é composta por 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento, escritos por mais de 40 autores, em um intervalo de 16 séculos, em hebraico, aramaico e grego koiné. Aprendemos que o cânon sagrado refere-se à coleção de livros que passaram pelo teste de autenticidade para compor a Bíblia. As traduções mais antigas são a Septuaginta e a Vulgata Latina. Também vimos que em 1947 encontraram pergaminhos com fragmentos do Antigo Testamento em Qumran, chamados Manuscritos do Mar Morto. A história do Antigo Testamento divide-se em a Lei, os Profetas e os Escritos, nos seguintes períodos: o campo, dos patriarcas até o Êxodo, a comunidade de Josué até Juízes, a coroa, de Saul até destruição de Jerusalém, o cativeiro, do exílio babilônico até reconstrução de Jerusalém. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério.
Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.